paz do Senhor Jesus, galera. Que alegria poder estar trazendo uma palavra para você. No meio dessa pandemia, poder estar repartindo uma palavra de Deus ao seu coração. E quero trazer uma palavra para você, amados, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. O apóstolo Paulo, então, está se referindo a Timóteo, a quem ele chamava de meu filho na fé, a quem ele tinha gerado na fé. E, então, Paulo tinha um cuidado de pai, amados. Ele tinha um cuidado de pai com Timóteo. Só que Timóteo era alguém que servia a Deus, alguém que também estava na obra. E Paulo diz, ele traz um conselho para Timóteo. Primeiramente, ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Primeira coisa, ele diz: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Irmãos, nós temos uma preocupação conosco, querido, que parece assim que nós toda hora nós temos que estarmos prestando conta para os outros. Parece assim, a opinião dos outros, irmãos, às vezes tem um peso na minha vida. O que os outros pensam ao meu respeito, irmãos, às vezes tem a capacidade de estar me dirigindo, sabe? E eu, muitas vezes, assim, eu vivo preso a isso. Mas o apóstolo Paulo, ele diz para Timóteo, procura apresentar-te a Deus. Então, eu queria dizer isso para você nessa palavra, querido. Tenha no seu coração um sentimento. Você precisa estar diante de Deus aprovado. Querido, se os homens, todos eles te aprovarem, e se Deus, por algum motivo, não te aprovar, querido, não teve valor nenhum na sua aprovação com os homens. Então, a primeira coisa, querido, Paulo diz para Timóteo: procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. E aí ele traz um segundo conselho. Ele diz assim, que não se envergonha, que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Agora o apóstolo Paulo diz para Timóteo: olha, te apresenta diante de Deus como obreiro aprovado. E ele diz para Timóteo o que é ser um obreiro aprovado, amados. Ele diz que um obreiro aprovado é aquele que não tem vergonha da palavra e que maneja, como ele diz aqui, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Então, duas coisas, querido. Paulo diz para Timóteo que Timóteo tinha que se apresentar diante de Deus e não podia ter nele coisas que o causassem vergonha. E a segunda coisa, mas como alguém que maneje bem a palavra da verdade. Eu queria olhar para você, falar isso ao seu coração, amados. Nós estamos vivendo dias, irmãos, sobre a terra, que nunca, amados, em nenhum período da história, as pessoas leram tanto, irmãos, como elas estão lendo hoje. Hoje, então, por causa das redes sociais, tudo que nós fazemos, amados, fazemos muitas vezes ali por aplicativo. Alguém disse certo dia, querido, que uma criança de 6 anos hoje, ele tem a dispor dele mais informação de que um rei tinha, querido, alguns séculos atrás. Ou seja, nós estamos vivendo, querido, na geração que mais tem informação, amados. E às vezes eu ocupo o meu coração, querido, com um monte de distração, de informação, um monte de curiosidade, irmãos, que está sendo colocado ali na rede da minha frente. Às vezes eu fico horas, irmãos, sabe, navegando em determinadas curiosidades, em determinadas distrações, em jogos, algo que, sabe, que vai me distraindo, irmãos. E eu não tenho profundidade, irmãos, na palavra de Deus. Eu não sei manejar bem a palavra de Deus. Quando alguém cita um versículo, diz, olha lá, abre lá em determinado lugar. Como que é para você, querido? Você tem facilidade, irmãos? Você tem um conhecimento, sabe, a respeito da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo? Você tem um estudo sistemático da palavra, irmãos? Eu já disse dias atrás, uma das coisas que eu vejo, irmãos, os jovens, às vezes, amados, eles têm argumentos sobre todo tipo de assunto, mas são rasos, amados, no que tange a palavra de Deus. Você vai falar com jovens sobre a palavra de Deus e
e ele não tem profundidade. Então, amados, eu quero dizer para você nesse tempo agora, você precisa de um estudo, querido, sabe, sistemático, de um meditar na palavra, de começar lá em Gênesis, irmãos, de ler toda a palavra de Deus, mas ir meditando, anotando, sabe, trazendo esse conhecimento para a sua vida. A Bíblia, amados, não pode ser para você como aquelas caixinhas de oração que você vai lá e pega um versículos de acordo com a necessidade do dia. Você precisa ter um conhecimento, irmãos. A palavra de Deus, querido, precisa estar no teu coração, na tua mente, para que quando a necessidade chegar, querido, quando você for confrontado, irmãos, quando você precisar trazer uma palavra de Deus para alguém, você tenha, amados, você tenha o que dizer, querido. Amados, então eu queria deixar isso. Procura apresentar-te a Deus como aprovado, querido, que maneja bem a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, meu jovem. Que você possa crescer e que você possa ter na tua vida um tempo de qualidade na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.